aí, meus amores, nesta aula nós vamos trabalhar com a pluralização dos substantivos compostos. Lembrar o que é um substantivo composto, certo? O que é um substantivo composto? Naquelas aulas de classificação dos tipos de substantivos, Tia Cátia já falou para vocês, mas eu vou retomar aqui. Olha, substantivo composto é aquele que é formado por mais de uma palavra, certo? Então, quando eu digo terça-feira, é um substantivo composto. Eita, agora eu quero colocar essa palavra, esse dia da semana no plural, o que eu faço? Pronto, é essas dicas que eu vou dar para você hoje, tá certo? Olha só, você está diante de um substantivo composto. E esse substantivo composto, ele tem a seguinte formação. É um substantivo e tem outro substantivo que especifica o primeiro. O que acontece? Você só vai pluralizar o primeiro substantivo. Olha só, caneta tinteiro. Veja, a palavra tinteiro está especificando o tipo de caneta. Quando eu for colocar para o plural, apenas a palavra caneta é que vai para o plural. Canetas tinteiro. Salário família. Veja, a palavra família está especificando o tipo de salário. Então, eu vou apenas pluralizar a primeira palavra. Então, vai ficar salários família. Banana prata. A palavra prata é um substantivo, porém, ela está especificando o tipo de banana. Então, fica bananas prata, certo? Então, veja, quando você tiver um substantivo composto em que a segunda palavra está especificando a primeira, você pluraliza qual? Apenas a primeira. Apenas o primeiro substantivo, tá certo? Agora vamos para o segundo caso de substantivos compostos. Olha só. Palavras que são unidas por preposição. Quando eu digo assim, mula sem cabeça, veja que entre a palavra mula e a palavra cabeça há uma preposição. Até porque preposição é uma palavra que liga palavras, certo? É um termo que liga palavras. Então, veja, quando eu tenho uma preposição entre os substantivos, o que acontece? Eu só pluralizo a primeira, certo? Então, olha só, estrela do mar. Veja, entre a palavra estrela e a palavra mar, que são substantivos, há a presença da preposição do, que está ligando uma à outra. Então, vai ficar como estrelas do mar. Eu só pluralizo a primeira, certo? Mula sem cabeça, só a palavra sem aqui. Então, vai ficar o plural apenas na palavra mulas. Peroba do campo, vai ficar perobas do campo, porque entre a palavra peroba e entre a palavra campo, há a preposição do, certo? Essa segunda regra da pluralização dos substantivos compostos é bem simples. Vamos ver a terceira. Olha só, a terceira regra é assim. Se o substantivo composto ele é formado, cuja primeira palavra é um verbo ou um advérbio, mais um substantivo ou adjetivo, o que a gente faz? Apenas o segundo elemento passa para o plural. Por exemplo, a palavra abaixo assinado. Abaixo é um advérbio. Então, quando eu for colocar a palavra no plural, eu não vou pluralizar o advérbio, até porque o advérbio é uma palavra invariável. Eu vou pluralizar a palavra assinados. Então, fica abaixo assinados. A palavra beija-flor. Beija é um verbo. E vem o substantivo flor. Então, eu vou pluralizar qual? Vou pluralizar o substantivo. Vai ficar beija-flores. Sempre viva. Sempre é um advérbio. Como eu já disse, é uma palavra invariável. Não vai nem para o plural, nem para o masculino, nem para o feminino. Não tem flexão nem em gênero, nem em número. Então, vai ficar sempre vivas. Vira-lata. Fica vira-latas. Veja, a palavra vira é um verbo. Então, a gente pluraliza o substantivo, que é o substantivo lata, certo? A quarta regra dos substantivos compostos é palavras repetidas onomatopeicas. Eita, que nome estranho, né? Onomatopeicas. Gente, onomatopeicas lembra onomatopeia. Onomatopeia é uma figura de linguagem, certo? Está relacionada ao som e à representação do som em palavras, que são justamente aquelas palavras repetidas. Então, vejamos, apenas o segundo elemento passa para o plural, tal como a regra acima. Olha só, ping-pong, ping-pongs. Veja, ping-pong está sendo uma palavra repetida, então, eu só pluralizo a segunda. Teco-teco, teco-tecos. Tic-tac, tic-tacs, certo? Então, apenas o segundo elemento é que vai para o plural. A última regra de pluralização dos substantivos compostos é esta aqui. Olha só, quando nós temos duas palavras variáveis, as duas vão para o plural. Então, segunda-feira. Segunda-feira. Segunda e feira são substantivos. São palavras variáveis, então vai ficar segundas-feiras. A gente pluraliza as duas, ok? Os dois substantivos que fazem parte do substantivo composto são palavras variáveis. Então, os dois elementos passam para o plural.
Lembrando que são palavras variáveis: os substantivos, os verbos, os adjetivos, os pronomes, os artigos e os numerais. Corta parte, cortas, partes. Mão boba, mãos bobas. Veja, mão, substantivo, boba, adjetivo. São duas palavras que são variáveis, então as duas vão para o plural. Segunda-feira, os dias da semana. Então, os dias da semana vão todos, as duas palavras dos dias da semana vão para o plural. Guardas civis, verbo, então aqui civis, também substantivo, palavras variáveis. Então, a gente pluraliza os dois, certo? Então, gente, é muita regra? De fato é. Mas quando bater a dúvida na hora que você estiver escrevendo sua redação aí, você volta um pouquinho no vídeo, olha as descrições, nossas indicações, que dá tudo certo, certo? Eu te espero na próxima aula. A próxima aula é fantástica, porque fala sobre a questão semântica dos substantivos em relação aos gêneros. Então, não perde, tá? Cheiro!